Estamos começando mais um TheCast. Eu, Jaelso Gomes, agora nesse novo estúdio, nessa mesa redonda, com todo prazer, vou receber aqui hoje um convidado para falar de um assunto que muito me interessa. Ele, Jean Paul. Bem-vindo, Jean, ao nosso TheCast. Prazer estar aqui com você. Com certeza aqui tá muito bonito o estúdio, viu? Obrigado. Para a gente é um prazer ter você aqui também. Vamos falar de um assunto que interessa muito, eu acho que não somente a mim e a você, mas muita gente que nos escuta, nos segue, que é tecnologia. Certo. Tecnologia é um universo que veio para ficar, que cresce, todo dia novidade, não é isso? Mas eu queria ouvir de você um pouquinho, primeiro, quem é o Jean Paul aqui para o TheCast. Na sua versão, como é que você se apresenta? Quem é o Jean Paul? Bom, Jean Paul, sou empresário da área de tecnologia, já com muitos anos, né? CEO da empresa NTech. E a gente tem alguns chapéus aí, né? Alguns chapéus. Atualmente estou como presidente da regional da CESPRO. Também faço parte de algumas comissões, comitês, e enfim. Mas sempre ligado à área de tecnologia da informação, ok? Boa. E eu diria o seguinte, talvez o meu papel nesse mundo seja, por intermédio da educação, promover o desenvolvimento e ajudar as pessoas. E, afinal de contas, tecnologia não é só, né? Não é só máquina, mas eu acho que por trás de tecnologia tem muitas pessoas e a oportunidade de fazer com que essas pessoas cada vez fiquem melhor, né, seja através de tecnologias médicas ou por intermédio mesmo do desenvolvimento econômico, por intermédio da tecnologia. Muito bom, muito bom. O currículo do Jean é muito bom, inclusive a gente vai dar destaque hoje a essa parte que ele falou, em que ele está, né, é assim que a gente fala, né, no segundo mandato presidindo a ACESPRO, a Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia aqui em Alagoas. E eu queria já começar falando um pouquinho sobre a CESPRO, né? Obviamente que quando você fala em algo que representa as empresas, não só em Alagoas, mas no Brasil, subentende-se de primeira que há uma conexão, há um entendimento de como anda a tecnologia no Brasil, de como vem acontecendo, do desenvolvimento. E assim, só dando destaque, rapidamente falando, eu fico muito feliz em estar com você aqui e falar desse assunto, porque na minha jornada profissional, eu acompanhei, ainda que não de forma intrínseca, participando ativamente dentro da tecnologia, mas como usuário e também até muito próximo da evolução. Quando eu comecei minha carreira, eu tenho 50 anos, comecei aos 15, eu lembro do CPD, Central de Processamento de Dados. Centro de Processamento de Dados, né? E tinha a figura do digitador, era aquela caixa preta, aquela sala gelada, ninguém tinha notebook, era aqueles computadores grandes, e a gente viu evoluindo. Os caras eram dono da tecnologia, né? Não, o gestor, o gerente de CPD, ele era o astro, né? Era o astro, né? Na verdade, era o tempo em que a tecnologia ficava centralizada para poucas pessoas. Para poucas pessoas. E hoje tem esse espaço todo, não é assim? Então, vamos conhecer um pouquinho, e aí para quem não conhece vai conhecer agora, e vamos falar aqui vamos falar em blocos, vamos separar assim por partes e na linha do tempo. Vamos falar um pouquinho sobre a CESPRO, o que é a CESPRO, o que é que ela representa para a área de tecnologia e para os usuários, para as pessoas que também estão, como você bem colocou, se desenvolvendo, crescendo, melhorando como ser humano. O que é a CESPRO e o que ela faz? Vamos lá. A CESPRO é uma associação de empresas de tecnologia de informação, ok? É a maior entidade hoje no país, tá? Então, a nível nacional, a CESPRO tem quase que 50 anos. Aqui em Alagoas tem aproximadamente 28 anos, onde a CESPRO, ela agrega as empresas e startups de tecnologia de informação. Então, se a gente olhar hoje as principais empresas de tecnologia de informação do estado de Alagoas, a parte delas é associada da CESPRO, tá? Então, um dos papéis da CESPRO é não só, né, apoiar, né, o mercado de tecnologia de informação, fazer com que esse mercado seja cada vez mais pujante, né, importante dentro da economia do país, porque, afinal de contas, a tecnologia de informação, ela efetivamente mudou, inclusive, completamente alguns países, né, do ponto de vista social e econômico. Se você pega, por exemplo, países, né, uma Coreia que na década de 50 era mais pobre do que o Brasil,
e hoje é uma potência mundial, e isso graças à tecnologia de uma forma geral. Então a gente acredita muito que, primeiro, a tecnologia ela pode transformar pessoas, transformar uma região. Ao mesmo tempo que a CESP também tem um papel dela no sentido de que garanta que hajam políticas, né, de uma forma geral, que possam efetivamente não só promover o desenvolvimento da tecnologia, mas das empresas de tecnologia, garantir os negócios, tá? Então, na prática, a CESP ela tem uma função e um alcance muito amplo, tá? Tanto regionalmente como nacionalmente. Então, a CESP faz, por exemplo, parte das maiorias das comissões voltadas à tecnologia, seja do governo federal, seja do Ministério de Ciência e Tecnologia, seja como cadeiras participantes em entidades como Softex, né? Aqui no estado de Alagoas, nós fazemos parte, por exemplo, do Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia e outros conselhos, exatamente para que a gente possa garantir que nós temos não só políticas que possam efetivamente promover o desenvolvimento por intermédio da educação, da tecnologia, mas, ao mesmo tempo, garantir que a gente possa ter realmente negócios, tá? E negócios que possam efetivamente atingir a todos, né? Trazendo a tecnologia como uma das oportunidades de desenvolvimento econômico e social para o país e para o Estado. A sede da CESPRO no Brasil hoje fica onde mesmo? Fica em Brasília. Fica em Brasília. E vocês têm também uma federação. Essa federação ela reúne as unidades da CESPRO, seria Exatamente. Isso? A Federação ACESPRO é o que a gente também chama de ACESPRO Nacional. Certo. Tá? Então, todas as regionais elas estão debaixo da Federação ACESPRO. Então, nós temos 16 federações, tá? Nos principais estados. Então, Alagoas, Pernambuco, vai ter no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e assim por diante, São Paulo, Rio de Janeiro. Jean, a gente entende que o processo de evolução da tecnologia, ele nasce e rapidamente a própria tecnologia se encarrega disso, de pulverizar esse conhecimento. Sim. A CESPRO, ela tem um canal para fazer isso chegar com maior rapidez. O que eu quero dizer é o seguinte: quando uma novidade, uma inovação nasce, por exemplo, num grande centro feito São Paulo e as grandes metrópoles, para chegar nos lugares mais distantes, como outras cidades, especialmente as do interior, do estado e tal, que método a CESPRO usa para que isso alcance e tenha velocidade? Bom, a gente além dos canais nas redes sociais e site, tá? A CESPRO tem uma grande rede que são seus associados. Então, só para você ter uma ideia, a CESPRO é a única entidade de tecnologia que efetivamente alcança as empresas num total. Porque você tem algumas entidades que são entidades de poucas empresas. Mas a CESPRO, né, se você contar com o número de pessoas relacionadas às empresas associadas, o tamanho da CESPRO é gigante. Tanto que ela termina sendo um dos pontos de integração com todos os programas. É muito comum, inclusive, por exemplo, vem a BDI, vem o Ministério de Ciência e Tecnologia e precisa criar um alcance maior para os seus programas. Sim, elas pedem ajuda à CESPRO. Que bom, era isso que exatamente em virtude de sua rede. Então, e aí, através dessa rede, essa informação ela chega muito rápido aí em todo o país. Aí uma curiosidade. As empresas de tecnologia, as menores, as que estão chegando no mercado, as que chegaram recentemente, elas têm esse acesso também? Elas podem se filiar? Elas podem fazer parte dessa? De que modo? Não só tem. Bom, para ser associado da CESPRO é muito simples, tá? O nosso site é o www.acespo-al.org.br. Nós temos programas especiais para empresas iniciantes. Então, as empresas que estão iniciando, né, as startups, inclusive aquelas que ainda estão no CPF, caramba, elas podem ser associadas da CESPRO com condições bem especiais. Ou seja, porque, na verdade, a CESPRO ela termina sendo uma grande ajuda para aqueles que estão começando, porque você tem na CESPRO empresas que têm, 30 anos de existência, certo? Como você tem aquelas que estão começando. Então, essa troca de experiência ela é muito bacana,
porque você traz a experiência Sim. de mercado, de oportunidades, né? E é uma das coisas boas da CESP é a rede. Então, muitas vezes, o encontro de associados, ela gera negócios assim de uma forma fantástica. Caramba, porque você isso é imagina muito... assim que eu estou vendendo produto A, serviço A, e o outro tem o serviço B. Então, Sim. é muito comum as relações entre associados da CESPRO gerar negócio. Por quê? Porque, na verdade, as coisas se complementam. E considerando que é uma rede nacional, e não só isso, a CESPRO ela também faz parte de uma série de entidades internacionais. Tá? Então, na verdade, o alcance da CESPRO é muito grande. Quando a gente fala, por exemplo, em startups, tá? Sim. Só para você ter uma ideia, nós temos uma diretoria a nível nacional, que é uma diretoria internacional, inclusive com presença no Vale do Silício. Sim. Então, a CESPRO, ela, na verdade, ela tem um alcance internacional e isso está disponível para todos os associados, seja através, tá, de uma entidade internacional que nós fazemos parte, tá, que é a WITSA, que é uma entidade mundial de tecnologia de informação. Certo. Nós também fazemos parte da LET, que é uma entidade latino-americana de tecnologia de informação. Tá? E temos mais ainda acesso a uma dezena de programas, tá, internacionais, uma série de parceiros também, além da própria presença da CESP, por exemplo, como escritório, né, de IoT, tá, no próprio Vale do Silício, em parceria com a própria Embaixada Brasileira e com mais algumas entidades locais e regionais. Caramba, Jean, eu estou vendo aqui, aproveitando, né? Olha só, a gente que está aqui hoje no Polo Tecnológico de Alagoas e a gente está cada vez mais mergulhando, estamos recém-chegados, estamos cada vez mais mergulhando, respirando essa frequência muito boa, positiva das empresas de tecnologia. E aí você falando, eu tive a oportunidade de abrir aqui o site, tem tudo a ver, é exatamente isso que você está dizendo, é uma pujança nos seus conteúdos, no seu propósito aqui, muito interessante. Eu gostaria então de falar um pouquinho da CESPRO já em Alagoas, assim. O Jean que está no segundo mandato, né? E é renovado 2 anos, renova por mais 2. Você tem, cada mandato são 2 anos, né? Só que um presidente não pode ficar mais do que 2 mandatos. Boa. Por que isso? Porque a CESPRO, isso vem da, vamos dizer, da essência da CESPRO, de que a transformação é importante. Sim. Por mais que você acredite que alguém esteja fazendo um bom trabalho, mas renovar sempre é importante. Cara, eu sou totalmente a favor. E eu acho que isso é bom para todos os lados, inclusive para o ocupante. Né? Sim, porque claro. você aí passou, imagino que você fez aí um trabalho, mas aí renova, e aí tem que, outra mentalidade, outra visão que chega. Sim, claro. E isso não quer dizer que você esteja fora pelo contrário, Não, você pelo contrário. está mais por dentro ainda. Então, a tua gestão aí, nos primeiros 2 anos, nesse último mandato, nesse segundo mandato, fala um pouquinho dela, o que te fez, né, assim, chegar, aceitar, aderir em estar à frente da CESPRO em Alagoas? Bom, vamos lá. Eu já faço parte da CESPRO há alguns anos, ok? Tá. Um associado. E, na verdade, eu já fui presidente há uns 12 anos atrás, ok? E aí, especificamente, nesse mandato atual, então eu fui presidente, acredito que uns 12 anos atrás. E depois eu saí, vieram outros presidentes, inclusive alguns deles, né, desses presidentes, o Cláudio, que tem, né, a empresa dele fica aqui, o Luciano, que também Boa, aqui daí boa. fica aqui também no Polo, e enfim. Só que imagina que nós tivemos uma grande crise em 2018. E essa grande crise de 2018, Alagoas, antes dessa crise de 2018, nós tínhamos um setor de tecnologia de informação que, assim, numa pujança, assim, num crescimento fantástico. Nós já trabalhávamos o projeto desse polo de tecnologia. Nós tínhamos empresas surgindo, né? Nós tínhamos alguns eventos que fizeram história aqui no estado de Alagoas. E Alagoas passou a ter, assim, uma sequência de destaques, né? Foi quando nós criamos o conceito do Sururu Valley,
né? Então, isso surgiu, inclusive, dentro do conceito. Não foi nem que surgiu na SES, surgiu até mesmo dentro do ecossistema de startups. E, então, só para você ter uma ideia, tem um grande evento nacional que chamava Rio Info. E as startups alagoanas, nessa Rio Info, era um grande encontro de tecnologia, né? Principalmente focado na área de software. E eles tinham um grande evento de startups, um hackathon lá. Sim. Não necessariamente um hackathon, mas na verdade como fosse um demo day, ou seja, uma premiação para melhores projetos de startups. E em Alagoas, 3 anos seguidos, ganhou esse evento. Caramba! Disputando com empresas não só nacionais, mas internacionais que participavam. Então, Alagoas estava num momento assim muito interessante. E aí veio aquela crise, e essa crise ela foi muito ruim para todo mundo. Talvez muitos já não lembram mais, mas ela foi uma crise muito severa. E, de repente, essa crise ela foi muito ruim para a nossa economia e, ao mesmo tempo, ela afetou muito fortemente esse ecossistema. Então, nós estávamos em um período em que o Brasil estava saindo desse momento. Todas aquelas ações voltadas para o setor, elas praticamente haviam sido interrompidas, tá? Os movimentos, os programas, inclusive, governamentais. Nós temos um projeto, que era o projeto dos arranjos produtivos locais de tecnologia e informação, que foi, vamos dizer, o primeiro grande movimento, né, integrando empresas, enxergando, né, patrocinado pelo governo, pelo SEBRAE, enxergando tecnologia de informação pela primeira vez como uma oportunidade de mercado e desenvolvimento econômico. E aí, com essa crise, então, tudo isso aí parou. Então, nesse momento, eu percebi que disse, olha, a coisa estava muito boa e agora a coisa está muito ruim. Incrível. E a gente precisa fazer alguma coisa para que efetivamente vira esse jogo. A gente vira esse jogo. Então, foi que na época, o próprio pessoal da CESPRO, Jean, assume aí, ajuda aí, vamos, volta aí. Então, não tinha intenção inicialmente. E aí essa volta foi exatamente para a gente destravar, né? Boa. Tudo aquilo que não estava legal, né, em função de tudo que eu falei. E a partir daí nós fomos aí desenvolvendo aí algumas ações. Tivemos uma pandemia aí no meio do caminho, que isso atrapalhou um pouco. Mas eu acho que assim, a gente conseguiu com isso, na verdade, evoluir numa série de ações, tá, que culmina muito do que está acontecendo hoje. Um dos papéis da CESPRO durante esse período foi, inclusive, cobrar, por exemplo, a execução desse projeto aqui do Polo. Muito bom. Então, assim, interessante, então. Vamos falar, já que você tocou, e eu falo isso com muita alegria e satisfação, de um projeto aí, para quem está nos assistindo, de repente, que não é aqui de Alagoas, né, que não conhece ainda, muita gente, nem em Alagoas mesmo não conhece. Sim. Em Alagoas, isso o Jean vai falar com muito mais propriedade, mas surgiu uma ideia que foi para o papel e saiu do papel, e aqui estamos, que é da construção, da criação de um polo tecnológico, que é onde estamos aqui na capital, em Maceió, um bairro chamado Jaraguá, que é um bairro histórico, e aí foi efetivado esse projeto, que é a criação do polo tecnológico, dando também o nome de Centro de Inovação, não é isso? Aí me veio uma curiosidade, Jean. No caso, você teve um mandato bem antes, que não sei se nesse mandato anterior acompanhou a ideia da construção, a ideia de como isso poderia acontecer em matéria de evolução para o nosso estado, porque tecnologia em todo lugar chega, mas cada vez mais a gente vai se organizando, né? Como em qualquer outro segmento, quanto mais organizado, melhor. Foi o que aconteceu. Então, fala um pouquinho sobre o projeto Polo Tecnológico. Você estava presente na versão inicial, quando ainda tinha ido para o papel, e até o presente momento. Faz Vamos lá. Resumo. A história é longa, mas vamos tentar resumir aqui. Mas esse eu tenho muito interesse, inclusive quem nos assiste também, porque é só assim vai conhecer um pouco da origem de tudo isso aqui. Pois na verdade eu estava desde o momento zero dessa ideia, né? Logo no início da criação do arranjo produtivo local de tecnologia de informação, que a gente chama de APLTI,
Era um programa do governo do estado, executado pelo SEBRAE, com a finalidade de desenvolver algumas áreas de negócios, né? No caso, econômicos. Então, você tinha a PL ligada à agricultura, você tinha a PL ligada a turismo e assim por diante. E tecnologia de informação foi uma primeira vitória, né? E foi um primeiro momento de integração, vamos dizer, do setor, né? Com uma visão de Estado de que aquele setor poderia ser importante para o desenvolvimento econômico e social do Estado. E nós já, então, dentro do arranjo produtivo, numa reunião, né, logo no início, algumas pessoas, né, que muitas delas, a maioria nem conhece, tá? Então, a história desse projeto, ela envolve muitas pessoas. Sim. Pessoas que passaram por aqui em várias etapas, né? E pessoas que estão hoje, mas, enfim, são muitas pessoas que contribuíram para que isso aqui fosse uma realidade, tá? Então, naquela época, nós discutindo numa mesa, o que é que a gente pode imaginar como uma proposta de futuro, tá? Pensando que o setor de tecnologia de informação poderia ser um dos setores da economia, né? Tanto como a indústria, como o turismo, Sim. como o comércio, a contribuir para o setor, né? Para o desenvolvimento econômico do estado de Alagoas. E a nossa imagem sempre foi dentro do seguinte, o setor de tecnologia, ela traz a oportunidade de você desenvolver negócios a partir da própria região. É diferente do turismo, que, por exemplo, atrai... Você depende de pessoas vindo de outras regiões para você poder desenvolver. É diferente de você atrair uma indústria que tem que vir de fora e se implantar, se estabelecer. Tá? Todas são muito importantes, mas a gente sempre teve a visão de que, olha, se a gente conseguir desenvolver Alagoas por intermédio dos alagoanos, Sim. isso passa a ser um desenvolvimento sustentável. O segundo ponto é que a tecnologia, tá? Quando a gente fala principalmente tecnologia de informação, para você ter uma ideia, o salário médio da tecnologia de informação, eu posso dizer Alagoas, tá? Sim, isso é importante. Então, se eu pego o salário médio, esse salário médio vai estar entre 3 a 4 mil reais. Se eu pego o salário médio de uma outra atividade, por exemplo, turismo, isso vai para uns 1.300, 1.400 reais. Então, a tecnologia de informação, a gente sempre teve essa percepção. Só que nós não tínhamos uma organização tá, suficiente, não só para desenvolver e criar instrumentos para desenvolver os negócios locais, mas como também para atrair pessoas. Nós temos também um outro problema muito sério, é que as boas cabeças de Alagoas, exatamente pelo fato de não haver um ecossistema organizado, essas pessoas iam embora. Isso é Então, isso era uma coisa muito triste, porque os melhores iam assim, olha, nós queremos ficar, mas não tem um espaço. Então, como criar um ambiente em que a gente pudesse efetivamente promover esse desenvolvimento, atrair talentos, né, e criar, a partir desse projeto, uma linha inicial que permita que possamos efetivamente construir uma indústria baseada na tecnologia, tá, dentro do estado de Alagoas. E aí foi que surgiu o projeto Cais Tecnológico. Cais Tecnológico. Ou seja, Cais Tecnológico então, foi a primeira... Porto, aí... na verdade, quem deu esse nome foi o Washington, tá? Washington até hoje é CEO da WCW, foi presidente da CESPRO. Inclusive, quando eu conheci a CESPRO, ele era o presidente da CESPRO Alagoas. Então, surgiu a ideia, por que a gente não pensar? Recife estava iniciando, tá, o projeto lá. Porto Digital, né? E aí alguém surgiu, mas o nosso está aqui do lado do Cais do Porto, então é o Cais Tecnológico. Então, surgiu, precisava de um nome, e esse nome foi usado assim, por muitos anos. Tá? E a partir daí surgiu a primeira semente do projeto. Então foi feita uma concepção inicial. A partir daí, através de ações, inclusive a gente até comentou, tivemos nessa semana que passou, uma homenagem do setor para Marcos Vieira, que foi superintendente do SEBRAE por muitos anos. Muitos anos. Um abraço, doutor Marcos Vieira. E aí a gente estava lembrando que o início desse projeto, a gente precisa ver as melhores práticas. E aí o SEBRAE ajudou. Fizemos uma visita praticamente de ponta a ponta do país para os melhores projetos de polo tecnológico. E a partir daí começamos a construir uma série de ações no sentido de transformar isso numa realidade, né? Foi um trabalho árduo,
complexo, difícil. Em alguns momentos tinha apoio, em outros momentos não havia apoio nenhum. Imagina. Até que em um determinado momento a gente, através de uma ação da própria CESPRO, então havia uma briga boa no início, que era o seguinte: havia um entendimento de que esse projeto era um projeto importante. Só que a gente colocava que a tríplice hélice, ou seja, a tríplice hélice é quando a gente fala mercado, academia e governo. Tem que estar bem integrado. Então, havia já um comprometimento do governo. O governo, não, esse projeto é bacana, vamos estar junto. Pelo menos algumas pessoas do governo. Sim. Ou entidades. Precisamos atrair a academia veio, e aí, em um certo momento, a academia disse ao FAO. Sim, o pessoal que fazia ao FAO naquela época dizia assim, não, ótimo, mas esse polo tem que ser dentro da UFAO. E aí as empresas falavam, não, mas dentro da UFAO não dá, porque não é o UFAO é uma área pública. Sim. Como é que as empresas vão ficar dentro da UFAO, que é uma área pública? E aí o governo, a pessoa que estava à frente, vamos dizer, mais próximo do projeto do APL, que fazia parte do governo, disse, não, tem um terreno lá da antiga Fivilili, que hoje tem um atacadão, aquilo era uma área do governo. Lembro, área grande. A gente pode fazer o seguinte, a gente constrói naquele terreno, o governo doa o terreno e fica do lado da universidade, mas mesmo assim, qual era o pensamento? Não, gente, ainda está complicado, porque além de ser distante, a gente tem que pensar não somente na universidade, mas a gente tem que pensar na sociedade como um todo usando esse instrumento. O segundo ponto é que aquilo dali era um terreno. Eu precisaria fazer tubulação, saneamento, calçada. Ou seja, seria um projeto muito mais caro. Então, a proposta nossa na época, né, isso da CESPRO, ou melhor, do setor econômico, né, das empresas, era, por que não Jaraguá? Kátia Borne tinha acabado de fazer uma revitalização de Jaraguá. Sim, lembro. Jaraguá era um ponto central. Kátia Borne, para quem não conhece e não sabe, foi a prefeita de Maceió por 2 mandatos. E foi uma grande parceira no início desse projeto. Boa. Vale se dizer. Diga-se de passagem, né? Aí, já que a gente falou de Kátia, é importante a gente lembrar o apoio das pessoas. A Kátia não só ajudou para que a gente efetivamente tivesse esse espaço aqui em Jaraguá, como também a Kátia foi quem criou o incentivo fiscal municipal existente até hoje, onde as empresas de tecnologia de informação pagam o menor valor de ISS constitucional possível em Maceió. Ok? Bom, então e aí tem algumas vantagens sobre Jaraguá. A primeira delas é que Jaraguá tinha sido revitalizado, mas não estava ocupada. Como até hoje tem dificuldade de ocupação. Cara. E a gente era muito da ideia de que o setor de tecnologia de informação ela é muito aderente a ambientes históricos. Onde é que está o Porto Digital? Numa área histórica de Recife. Isso. Onde é que está as empresas de tecnologia? Estão no Porto Madeiro, em Buenos Aires. Em Buenos Aires. Tem vários projetos no mundo em que o setor de tecnologia, por não ser uma indústria de chaminé, ela se adequa muito bem a espaços históricos. Então, era uma forma de recuperação, era um ponto central. Nós tínhamos uma comunidade carente que poderia se aproveitar desse instrumento. Não sei se você lembra, nós tínhamos uma comunidade muito carente aqui na frente. Lembro sim. Né? E, além de tudo, tem algumas questões técnicas. Infraestrutura e saneamento, água, tudo tinha acabado de ser resolvido pela revitalização. E, para quem não sabe, o backbone das operadoras de comunicação, a maioria passa dentro de Jaraguá. O que é que significa? Que a linha central de distribuição de dados e telefonia das operadoras passam em Jaraguá. Então, daí a notícia de que nós temos uma internet de muita qualidade, porque passa por aqui aqui é a fiação aqui é da rede da RNP, que é a Rede Nacional de Pesquisa. É uma das maiores redes do país, tá? E é uma rede de grande capacidade. Então, nós tínhamos todas as opções. A partir daí, então, chegamos à conclusão, não, gente, Jaraguá é o melhor lugar. Mas aonde? E aí, Jairson, a gente foi bater perna em Jaraguá, na época, e achar um local. Então, essa história desse local é interessante.
Nós encontramos esse prédio, era um prédio histórico, abandonado, tinha uma ocupação de uma salinha por uma cooperativa que a gente descobriu que, inclusive, ela ocupou por conta própria. Sim. E no primeiro momento, ninguém sabia se era do governo federal ou do governo estadual. E aí, um primeiro levantamento junto com a Secretaria de Administração na época, acho que é governo de Ronaldo Lessa, o pessoal disse, não, isso aqui não está indocumentado em canto nenhum. Enfim, passado algum tempo, uma pessoa do governo ligado à Secretaria da Agricultura, que fazia parte dos arranjos produtivos locais e eventualmente estava nas reuniões dos APLs, eu comentando com ela, disse, rapaz, você sabe de quem é aquele terreno que tem ali, assim, assado, no Jaraguá, ali quase do lado do Centro de Convenções? Sei. Eu tenho quase certeza que aquele edifício foi doado pelo governo federal para a Secretaria da Agricultura. Estou indo para uma reunião amanhã com o Jorge Dantas, que na época era o secretário, Sim. e vou perguntar sobre esse prédio. E lhe digo. Aí eu disse, para não ter dúvida, vamos lá agora? A gente estava saindo de uma reunião do Sebrae, viemos junto, já era de noite, ele disse, aqui mesmo, inclusive eu já trabalhei nesse prédio. Olha só. Em resumo, no outro dia ele me liga, Jean, realmente é da Secretaria da Agricultura. Só que o secretário está dizendo o seguinte, tem uma fila de pelo menos umas 10 pessoas querendo esse terreno. A Conab pediu para fazer um depósito de grãos. A Polícia Federal, que fica no fundo do prédio, está precisando de espaço, porque teve uma grande operação, todo o espaço dela está ocupado, e eles precisavam nem uma parte do prédio. Tem um deputado querendo para o projeto A, um senador para o projeto B e assim por diante. E nós, como éramos, vamos dizer, muito pequenos, né, diante de quem estava na fila pelo prédio, a gente seguiu a seguinte linha. Bom, a gente tem que convencer o governador que o melhor projeto para aqui não é nenhum desses, é o nosso. Sim. Mas vamos fazer o seguinte, em vez de convencer diretamente o governador, porque o secretário já disse, o governador que decida, eu não vou me meter em dar esse prédio. Não quero que ninguém fique com raiva de mim. Então, nós, na época, dissemos, bom, quem são as pessoas que estão quais são os secretários mais bem relacionados aí com o governador que poderia comprar esse projeto junto com a gente? Então, nós tínhamos alguns secretários que tinham uma relação muito próxima com o governador, né? Então, nós convencemos esses secretários desse projeto. A partir daí, a CESPO entrou com um ofício no gabinete civil, né? Solicitando o terreno. Não só isso, fazendo toda uma consideração de que por que Jaraguá, por que o setor de tecnologia e informação. E, alguns meses depois, para nossa surpresa, né? E junto com essas ações, então foi dado, né, para a SECT, com usufruto para o projeto que nós chamávamos de Caixa Tecnológico, o terreno para que isso fosse construído. Então, SECT é a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado de Alagoas. Bom, uma coisa aconteceu. A partir daí foram feitas uma série de ações, consultorias, no sentido de se construir um projeto bacana, né? Se criou um grupo de notáveis, eu digo notáveis no sentido de que notáveis locais que pudessem contribuir. Então, foi construído todo um projeto, tá, de concepção desse polo. Então, isso vão vir desde pessoas como Tonholo, né, que hoje é o nosso reitor da UFAL, da universidade, Vanderlan, enfim, muitas pessoas ligados à universidade, ligados a startups, a empresas de tecnologia, e foi criado todo um projeto, tá, nesse sentido. Porém, havia uma dificuldade, porque a previsão na época era de aproximadamente de 10 a 13 milhões para fazer a construção desse prédio. E aí foi quando, no governo de Tel, entra um secretário chamado Eduardo Seton. Eduardo Seton. E aí, Eduardo Seton, ele entra e antes que o Eduardo Seton entrasse, o LOG me procura. Luiz Otávio, que era Gomes, o secretário de planejamento na época, né, CEPLAG. Conhecia o nosso projeto, foi um dos que apoiou aí a convencer o governador na época a direcionar o terreno para esse projeto.
Ele disse, olha, Eduardo Seton vai assumir a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Eu acho que pode ser um bom parceiro aí para esse projeto. E aí, no primeiro evento público de Eduardo Seton, como secretário na Federação das Indústrias, eu chego para o Eduardo lá no final do evento. Eduardo, Seton, preciso conversar com você. Não, apareça lá na secretaria. E aí, fui para a secretaria, levei o projeto do Cais Tecnológico, tá? Que era o nome que a gente dava na época. Isso que eu estou curioso aqui, porque nasceu com Cais Tecnológico, mas acho que no decorrer... Né? Aí foi mudando. É porque, na verdade, o lema era, onde tudo começou, nasce na Nova Alagoas. Ou seja, porque Alagoas, economicamente, praticamente nasceu nesse porto, nessa região que nós estamos, né? Então, enfim, Eduardo Seton, nessa reunião, então, fui me encontrar com o Eduardo, projeto aqui, o Eduardo tinha uma ideia já do projeto, e eu disse, Eduardo, a questão é o seguinte, você está pegando uma secretaria que historicamente nunca foi dado muita importância, você tem um orçamento na época, acho que era de 50 e poucos mil reais, um orçamento assim, pífio. Para comprar um notebook. E aí eu disse, Seton, você quer efetivamente um projeto diferenciado que possa efetivamente fazer uma construção, né, que traga efetivamente algo para o estado de Alagoas? É esse projeto aqui. Seton imediatamente concordou com aquilo, né, disse, não, mas eu preciso ter a certeza de que o setor quer que a gente entre nessa. E aí eu lembro que foi feita uma grande reunião no Sebrae na época, e chamamos todo mundo. E a partir daí foi quando entra o Seton no projeto, e aí trabalhou arduamente no sentido de conseguir recurso necessário, e foi até o final do mandato dele que... Para o Eduardo foi interessante, que isso aqui subiu. Né? Interessante que ele já também professor da universidade, já tem uma ligação com tecnologia, eu acho que isso foi ele tinha uma experiência de construção, que foi a construção do LCCV, né? que é o centro de pesquisa para gás e óleo que tem, uma referência nacional. E aquilo foi construído, né? Uma das pessoas que participou da construção do zero daquilo foi Eduardo Seton. Então ele tem uma grande experiência nesse sentido. E aí foi um grande parceiro e quem efetivamente iniciou esse projeto. E aí em seguida, até mesmo antes de ser governador, nós procuramos então um candidato, certo? Renan Filho, tem esse projeto, já está em andamento, olha, o esqueleto já subiu, o prédio, então, no início do governo Sim. Renan Filho já tinha o esqueleto do prédio estava pronto, todos os andares, tá? Nós chegamos então, o Luciano era o presidente da CESPRO, nós fizemos então uma reunião do setor com então o candidato Renan Filho e com os outros candidatos e dissemos, olha, a gente quer a continuidade desse projeto, ele é importante, e Renan Filho entendeu isso. E a partir daí, então, continuou. Então, foi acho que uma das poucas obras que foram dado continuidade, né? Demorou um pouco, mas sim, enfim, hoje é uma realidade. Mas, de uma forma geral, assim, é um resumo da história, né? Como a CESPO entrou nesse processo aí desde o início. Muito bom. Então, Jean, que esteve desde o início e hoje ainda continua aqui, eu queria agora que você falasse um pouco sobre a sua perspectiva já desse projeto como realidade, né? Pelo que você vem acompanhando, a CESPRO, ela tem participado atualmente desses projetos das empresas que aqui estão, as empresas estão ligadas à CESPRO, enfim. Qual a visão atual e a perspectiva de futuro a partir da realidade já ter sido implementada? Vamos lá. A gente tem que ver que o prédio, na verdade, ele é um marco, mas não necessariamente um instrumento. O ideal é que, a partir da referência do polo, tá certo, o setor se desenvolva. Hoje, a gente já percebe, né, algumas coisas para que o polo é importante. Um deles é a aproximação das empresas. Veja só, Jailson. Imagina só, você tem 2 funcionários de empresas distintas que estão localizadas no polo.
Tá. Esses caras se encontram na lancha, aqui na padaria na frente, né? Sim. E o cara chega pro outro e fala assim, rapaz, eu tô com uma dificuldade de resolver um problema. Tô com esse problema. O outro de repente fala assim, não, mas eu já passei por isso, você vai resolver isso assim, assim, assado. Cara, excelente. Estamos na sala vizinha. Então, o que eu quero dizer é que a integração das pessoas, isso provoca uma efervescência de contribuições, de ideias, de parcerias comerciais, né? Então, com pouco tempo que esse ambiente já tem, Sim. nós já temos, inclusive, empresas que estão virando 360 graus e mudando o seu negócio em virtude da convivência e das oportunidades que surgiram já aqui. Verdade. Mas tem muito para construir, tá? Porque o polo não pode ser necessariamente um empreendimento imobiliário. Tá. Então, o polo precisa não só ter instrumentos para que esse ambiente ele extrapole os limites do polo, Sim. ok? Ele precisa criar instrumentos para que fortaleça essas empresas e torne essas empresas mais competitivas. Ele precisa investir no sentido de atrair e apoiar a criação de novos empreendimentos, porque a inovação é como uma bola de neve. Então, ela começa pequenininha. Se você joga a bola de neve lá na ladeira, ela vai rolando e vai crescendo. E a ideia é que tudo isso aconteça com o passar do tempo. Mas precisa criar instrumentos necessários, tá? Então, por exemplo, há uma dificuldade, existe, por exemplo, muito recurso, inclusive recursos a fundo perdido, ou seja, não reembolsáveis, Caramba. disponível para desenvolvimento de projetos de inovação, porém a maioria das empresas não sabem como acessar esse recurso. Isso é fato. Por que no polo não se imaginar ter, por exemplo, um escritório de projeto que auxilie as empresas, né, a não só identificar essas oportunidades, mas acessar essas oportunidades? Então nós temos, por exemplo, recursos como o recurso da Lei de Informática, que distribui aí cerca de 1 bilhão ou mais por ano em recursos, em que Alagoas não capta nem menos de 1% desses recursos a nível nacional. Caramba. Então, existem muitas oportunidades. Rapaz, me permita, Jean, repete, existe uma disponibilidade a nível nacional de recursos. E esses recursos podem somar alguns bilhões por ano, por ano, em que Alagoas não consegue alcançar nenhuma parte dela. Então, quando eu falo, por exemplo, lei de informática é uma lei que ela é focada em benefícios fiscais para empresas do setor de eletroeletrônico. Sim. Em que elas são obrigadas a, em virtude desses benefícios fiscais, usar de 4% a 5% do faturamento anual em projetos de desenvolvimento tecnológico. Entendi. Então, isso a gente está falando de uma oportunidade. Então, se a gente cria as ações suficientes, a gente consegue atrair. Só para você ter uma ideia, uma única entidade do Porto Digital, só desse fundo, ele consegue captar de 60 a 70 milhões por ano. Esse Caramba. prédio custou 15. Esse prédio custou 15. Porto Digital que você fala de Pernambuco, né? Isso. Então, eu estou dando um exemplo. Tá? Uma única entidade dentro do Porto consegue atrair, só da lei de informática, de 70 a 60 milhões de reais por ano. Caramba. O que eu quero dizer é 4 vezes o que custou esse prédio aqui. Entendi. Da mesma forma que nós precisamos criar condições para atrair empresas, atrair pesquisa, atrair pessoas. A gente tem uma grande oportunidade, e isso sempre foi uma meta desse projeto de desenvolvimento de Alagoas por intermédio da tecnologia, é tirar boa parte das pessoas carentes do nosso estado da situação de pobreza ou de miséria por intermédio de um setor que tem um dos maiores salários médios do mercado, em qualquer lugar do mundo. Hoje há necessidade de profissionais em qualquer lugar do mundo. Nós temos dezenas de profissionais em Alagoas
trabalhando em casa para empresas no mundo inteiro, ganhando em dólar e em euro. Verdade. Então, imagina, Alagoas é um dos estados com um dos piores indicadores sociais e econômicos do país. Nós temos 1/3 de miseráveis, pessoas muito pobres. Ao mesmo tempo, nós temos uma população de jovens grande, que com investimentos e ações, a gente pode dar inclusive uma das ações aqui do nosso secretário Silvio, né, que é o Oshitec, que através de capacitação, através de programas de capacitação, né, via internet ou presencial, em poucos meses, pessoas podem se capacitar e através de um programa junto com as empresas aqui do Polo, onde o governo garante um salário durante 6 meses de R$ 1.500 para as pessoas que fazem parte desse programa entrarem nas empresas e as empresas com a obrigação de ficar com essas pessoas 1 ano. Então, muito desses casos, as pessoas, o jovem, ele consegue ter, no primeiro ano, aprendendo a programar, indo para o mercado, um salário que o pai dele, muitas vezes, não ganha, mal ganha em 1 ano. Mal ganha em 1 ano. Então, ao mesmo tempo, a gente tem uma grande oportunidade, por intermédio da tecnologia de informação, que é desenvolver o interior do estado de Alagoas. A gente tem muitos programas centrados, a grande maioria estão aqui. Eu diria para você que 60% das empresas de tecnologia de informação hoje estão em Maceió. Ao mesmo tempo que nós temos um potencial gigante. Alagoas tem um indicador que é muito triste, na minha opinião. O IBGE fala, tá, isso já há alguns anos. Então, Alagoas é o único estado da federação em que a capital sozinha ela gera mais riqueza do que o resto do interior. Rapaz, isso então, é preocupante, um estado ele só vai ser forte a partir do momento que o interior for forte. E a tecnologia de informação, ou a tecnologia de uma forma geral, o empreendedorismo a partir do alagoano, você pode gerar riqueza e desenvolvimento da pessoa sem ter que sair do seu município. E a tecnologia de informação dá essa oportunidade. Então, é por isso que a gente pensou sempre nesse polo, nesse sentido. Então, a partir do momento que esses programas eles começam a dar resultados, isso é a prova de que nós estávamos certos. Mas tem muito mais do que fazer, tá? Então, isso é só um começo. Rapaz, a sua reflexão ela foi profunda, eu gostei de ouvir, inclusive, porque eu tenho, obviamente, que não é uma visão tão ampla assim, mas eu tenho uma visão muito boa sobre a tecnologia, o papel, a importância da tecnologia, e já a chave, agora se trouxe um dado efetivo, de que há uma concentração ainda muito grande, né? E especialmente no caso da capital. Você, ao seu ver, entende que o polo ele vai contribuir para essa disseminação, inclusive possibilitando, fazendo alguma ponte com o próprio interior do estado, considerando essa carência e até a pobreza, que no caso do nosso estado é muito grande. Qual o papel do polo nessa direção? Com certeza. Na verdade, apesar de estar localizado em Maceió, mas muitas das pessoas que estão aqui vieram do interior. Seja atraído por empresas ou por programas que estão sendo desenvolvidos dentro do polo. Tá? Ao mesmo tempo que já há conversas e discussões em outros municípios, porque vendo os exemplos que estão acontecendo em Maceió, estão querendo replicar isso nas suas regiões. O próprio projeto da SECT, do Oshitec, é um programa estadual. Só um spoilerzinho. Esse Oshitec, fala pra gente, assim, qual é a proposta dele, qual é a entrega? A entrega do Oshitec é entregar profissionais habilitados e capacitados para o mercado, tá certo? Então, imagina, profissionais de tecnologia de informação. Ora, hoje existe uma demanda grande de profissionais e uma oferta baixa. Quem está lá no interior, lá no Recôncavo mesmo, lá nas cidades mais distantes de Alagoas, que queira que o que quiser entrar no Oshitec, faz como? Basicamente, entra no site do Oshitec, vai achar facinho lá no Google. Caramba, velho. Se inscreve e já escolhe qual curso que quer realizar e já faz. Em alguns municípios, existe inclusive treinamento presencial, tá? Traga um dia o Silvio aqui, que ele vai poder te falar melhor sobre o programa, tá? É um programa da SECT.
E é como eu falei, inclusive a SECT, ela banca dessas pessoas que se capacitam, ela banca durante 6 meses o salário dessas pessoas nas empresas, tá? Com a empresa tendo compromisso de ficar pelo menos 1 ano com o profissional. Então é uma forma muito rápida de você pegar uma pessoa, imagina, você pega um jovem, tá lá, 16, 17 anos, está em casa, 18 anos, 20 anos, seja a idade que for. Você coloca essa pessoa numa plataforma de EAD, que ela pode estudar onde tiver. Sim. Quer vir estudar aqui no Polo? Tem espaço. Sim. Quer estudar em casa, no seu celular? Tem espaço. A pessoa tem a capacidade de fazer esse treinamento. Uma vez que ela consiga se capacitar, existe um projeto de inclusão dessa pessoa no mercado. Mais do que isso, na verdade, a demanda por profissionais é maior do que a oferta. Então, isso é até um problema bom para a indústria. É um problema bom no sentido de que as empresas têm dificuldade hoje de ter profissionais e, ao mesmo tempo, os profissionais têm a oportunidade de ter uma oferta tão grande de emprego que muitos deles, como eu falei, estão trabalhando para empresas de outros estados ou países a partir de Alagoas. Eu conheço gente, inclusive parentes, que estão fazendo exatamente isso. Trabalha para empresas do Vale do Silício, estando aqui em Alagoas. Mas, Jean, é muito bom essa informação aí do Oshitec. E assim, para quem imagina ou quem não conhece ou acha que aqui é apenas um pool de escritórios de tecnologia, também vai ficar sabendo que não é somente isso, né? A gente tem toda um preparo aí e essa disponibilidade. Pois é, então, e outros programas, então, é como eu falo, não é simplesmente, não pode ser um programa centrado em um edifício, ou seja, não é simplesmente você ter salas. Isso você poderia ter em qualquer lugar. Mas o importante é que você tenha ações e programas. Por exemplo, o prefeito de Maceió lançou no final do ano passado um programa de inovação muito interessante, tá? Que chama Sandbox Regulatório. O Sandbox Regulatório, ele é um instrumento em que, quando você tem projetos de inovação, tá certo? Que eles podem ser travados por questões legais, o Sandbox Regulatório vem criar condição de você poder criar em Maceió laboratórios e projetos com acompanhamento das organizações ou das entidades ligados àquele setor, mesmo que isso vá de encontro à legislação. Então, às vezes, inovar é complexo, porque você está trazendo uma ideia tão fora da caixa que a própria legislação não permite aquilo. A gente tem alguns exemplos. No Brasil, o Sandbox ele começou no setor financeiro, mais precisamente na Inglaterra. No Brasil, um dos pioneiros do Sandbox foi o Banco Central. Então, se a gente hoje tem o Open Bank ou tem o Pix, isso foram inicialmente projetos de Sandbox dentro do setor financeiro. Caramba! Então, com isso, a Prefeitura de Maceió trouxe essa mesma questão para o município, dizendo, olha, se inovadores de qualquer lugar do mundo precisar fazer experimentação, e essa experimentação precisa de um ambiente controlado, ou até mesmo vá de encontro à regulamentação, a gente está disposto e tem agora uma forma de fazer isso. Então imagina, eu quero fazer um projeto de um carro autônomo. Como é que eu vou fazer um carro andar sem motorista se a legislação não permite que não tenha um condutor no carro? Eu não poderia fazer o projeto. A SMTT ia lá e ia parar o carro. Se eu trago esse projeto para Maceió tem uma legislação que vai permitir não só fazer essa experimentação e que esse carro ande, mas ainda por cima ter o apoio do órgão envolvido, como por exemplo a SMTT, no sentido de entender aquela nova ideia, contribuir para a construção, para que seja permitido criar projetos desse tipo. Então, instrumentos legais, como outras ações, como ações, por exemplo, de buscar condições de financiamento, por exemplo, para projetos iniciais, ações como, por exemplo, feito lá pelo nosso amigo
nosso amigo Guedes lá da FAPEAL, tá certo? Tá, isso. Professor. Fábio. Fábio Guedes. O professor Fábio Guedes, lá na FAPEAL, né? Através de programas como Centelha, tá? Então, na verdade, é um conjunto de ações, tá? Que essas ações em conjunto efetivamente constroem um ecossistema. Sim. Da mesma forma que precisamos fazer geração de negócio, porque tecnologia sem negócio não serve para nada. Boa. Tem que gerar riqueza, tem que gerar emprego, tem que gerar impostos. Essa frase, para mim, ela é a cereja do bolo desse episódio, né? Obviamente que tudo antes também foi muito importante e tem muita coisa que pode ainda ser dita, mas é como você está falando, tecnologia sem gerar negócio, ela morre, ela tende a desvanecer, porque os negócios são os que é o que gera realmente renda, resultados, para inclusive fazer cumprir o seu principal propósito, até que é de ajudar pessoas de maneira inclusiva, incluir pessoas. Mas como é que você vai incluir pessoas dentro de um sistema se o sistema não se retroalimenta, se ele não se autossustenta? Com certeza, com certeza. E às vezes são investimentos tão pequenos com resultados tão grandes. Eu vou dar só um pequeno exemplo. Nós temos duas grandes startups aqui. É interessante, eu ia tocar nesse assunto agora. Nós temos duas grandes startups que são exemplos disso. Uma se chama HandTalk, outra se chama Tracto. Essas duas startups surgiram num pequeno evento chamado Demo Day. Demo Day. Qual é a ideia do Demo Day? Eu trago empresas, startups, sejam projetos ou só ideias, tá certo? Levo para o evento onde essas startups vão apresentar essa proposta para um conjunto de investidores ou pessoas interessadas. E a partir dessa apresentação, elas vão ser conhecidas e imediatamente, inclusive, pode conseguir até investidores. Essas duas startups, elas surgiram exatamente em 2 eventos de Demo Day, que foram realizados principalmente pelo apoio da SECT com o Eduardo Seton, e que, como resultado disso, tá, essas duas startups que hoje emprega, tá certo? Bastante pessoas, são empresas que a gente já poderia, assim, consolidadas, né, de certa forma, elas só surgiram por causa de um pequeno evento que foi criado e que, graças a esse evento, esses 2 eventos, em cada um deles, os vencedores foram essas 2 startups que a gente mencionou e que hoje geram, tá certo? Milhões em receita, impostos e gera dezenas de empregos. Dezenas de empregos. Então, e diga-se de passagem, com transformações de vidas também. A exemplo do Tracto, que é um grande projeto que se tornou reconhecido nacionalmente, né? E não só com o evento macro que o Paulo realiza anualmente e hoje até nos interiores do estado, sim, mas também com a própria entrega do que ele faz lá dentro do digital. Pois é, então você vê que eu lembro que eu fui jurado, inclusive, no dia do Demo Day lá que o Tracto ganhou. Jean Paul tem história, viu? E eu lembro que o Paulo disse assim, eu até comentei isso no evento que a gente estava junto, o Paulo falou assim, até ontem eu não sabia que eu era uma startup. Então, gente, isso é história recente. História recente. Mas são histórias de que o que a gente quer dizer é que o setor de tecnologia ele pode efetivamente ser um transformador, levar Alagoas para outro patamar. Às vezes os investimentos são mínimos. Então, 2 ações pequenas, como 2 Demo Days foram criados, geraram... Né? Eu estou falando dessas 2 que são as vencedoras e que mais se destacaram. Mas outras surgiram. Mas, enfim, gente, foi um investimento muito pequeno, mas que o resultado hoje é o que você falou. Hoje a gente tem um Tracto Show, sim, que surgiu a partir do projeto Tracto, que é um evento, hoje, talvez o maior evento de Alagoas, sim, e que
resultado dessas ações. Então, o que a gente... É exemplo também da Handtalk, que faz uma entrega fenomenal. É sem comentários, né? Assim, dispensa a entrega que ela faz, o nicho, né? Agora, imagina se naquela época o Sertão dissesse, não, esse negócio vai me dar trabalho, esse negócio aqui vai custar... Que não custou grande coisa. Sim. E não tivesse acontecido... Provavelmente essas duas empresas não existiriam. E eu digo mais, eu falo muito da tendência. E aí você podia me ajudar a contribuir com a sua visão sobre a tendência dos negócios daqui por diante, né? Temos uma relação com o ente público também, com algumas estatais, com a própria Universidade Federal, que está aqui também, o Lacan. Tem o Lacan, né? Fala sobre isso. Tem o ED, são acho que 2 ou 3 laboratórios da UFAL. É como eu falei no início, a gente tem a questão que a gente chama da tríplice hélice. Ou seja, a tríplice hélice vamos dizer, um conceito acadêmico, né? Em que a gente fala que para que a tecnologia ela funcione bem, você tem que ter 3 parceiros, né, ligados. Governo, academia e as empresas. A universidade é extremamente importante porque a partir da universidade a gente não só tem a formação, né, da mão de obra, mas a gente tem a pesquisa pura e a pesquisa aplicada, tá? Sim. E cada vez mais pesquisa aplicada, né, tem vindo da universidade, tá? E quando eu falo das academias de uma forma geral, eu estou falando de todas, ou seja, a gente tem o IFAL, a gente tem o FAO, né, as suas regionalizações no interior, que eu acho que foi uma das ações mais importantes. Isso tem que ser muito bem aproveitado. Eu estava até numa conversa recente em Arapiraca, até cobrando pessoal lá, gente, vocês têm tudo aqui. Você tem pessoas excelentes, academias excelentes, empresários excelentes. O que é que está faltando para fazer o que está sendo feito lá em Maceió? Mas... E isso passa pelo que você colocou, que é a interiorização da tecnologia. Isso é importante. O Estado ele não fica forte quando há uma concentração, né, de conhecimento, de mão de obra, de renda somente na capital. Exatamente. Nós temos, do lado do governo, né, hoje a gestão do polo é da SEC, mas nós temos, né, hoje um secretário como Silvio, uma pessoa extremamente atuante, Sim. entende, com visão de futuro, tá? Agindo em várias frentes, tá? Né, ao mesmo tempo, nós temos um conjunto de governos que vieram entendendo que a tecnologia é importante. Nós temos uma prefeitura onde nós temos um prefeito não só muito ligado à área de tecnologia, então talvez pouca gente não saiba, mas uma das principais legislações que nós temos hoje é o Marco Legal das Startups. E o Marco Legal das Startups, né, existe em virtude de um projeto do deputado JHC. Incrível, né? Então, eu posso falar isso porque a CESP teve uma ação muito forte na construção desse projeto de lei. É talvez o principal instrumento. Então, a partir do Marco Legal das Startups, Alagoas, ou qualquer unidade da federação, ou qualquer município, ele pode fazer coisas fantásticas, né? Primeiro, regulamentou um setor que a princípio não tinha dificuldades, inclusive, de receber financiamento pela insegurança jurídica. O Marco veio ajudar isso. O Marco criou outros instrumentos. O próprio sandbox regulatório ele está previsto no Marco Legal das Startups. E hoje, praticamente, todo mês tem uma cidade no Brasil criando o seu marco. Que massa. Né? Ao mesmo tempo, o Marco Legal criou um conceito para levar inovação para o serviço público, que são os contratos públicos, tá certo, de inovação. Então, até o Marco Legal não existia. Porque qual é a grande dificuldade? Ora, você tem uma startup, você é uma empresa que tem um projeto inovador, às vezes é você e um sócio. Como é que eu vou entrar e vender para uma entidade pública e participar de uma tal de uma 8666? Que até as grandes têm problema para participar de licitação. Como é que uma empresa que não tem histórico de venda vai participar? Então não havia abertura. O Marco Legal ele trouxe um conceito de que, a partir do Marco Legal das Startups, uma startup ela pode
participar de um processo simplificado, criado por qualquer unidade de governo, de federal a municipal, em que é feito um processo de seleção relativamente simples, é como se fosse um pitch. Olha, eu estou precisando desenvolver um projeto, tá certo? Vamos imaginar que, olha, eu estou precisando aqui na área de saúde, vamos imaginar que a Prefeitura de Maceió quer desenvolver um projeto na área de saúde, tá? E quer atrair startups, seja para construir um projeto do zero, ou seja, para incentivar o desenvolvimento desse projeto e trazer para a administração pública. Seja para melhorar processo, seja para melhorar a relação com o cidadão, seja para tornar o processo público mais eficiente. Então, através de contratos públicos de soluções inovadoras, qualquer ente pode escolher uma startup, pode gastar até 1.600.000 fazendo experimentação, que isso era impossível. Sim. Porque até o marco legal, ou você entrega um produto, um serviço, ou você não entrega. Não tem essa coisa de vamos desenvolver, porque um projeto de inovação pode dar certo ou não. Então, hoje, através do marco, você pode experimentar dentro da administração pública. Se não der certo, ninguém vai preso por improbidade administrativa, tá certo? E se der certo, aquela startup que desenvolveu o projeto, ela pode ser contratada sem nenhum processo novo e ser investido até R$8 milhões. Isso é um dado importante porque incentiva e motiva para que o projeto ele realmente seja levado a sério. E aí nós acabamos de ter, no final do ano, um primeiro projeto aqui no governo do estado nessa linha. Qual foi? Santoro, através da Secretaria da Fazenda, houve um evento nacional de todas as secretarias da Fazenda aqui em Alagoas no final do ano. Então, foi criado um hackathon, tá? Para trazer solução para duas necessidades comuns de todas as secretarias de Fazenda do Brasil. Então, na verdade, essas secretarias elas se juntaram, criaram um processo chamado Ideaton, tá? Inclusive, todo esse processo foi feito, tá certo? Pela nossa amiga Gabi Insana, tá? Ou seja, sim, foi desenvolvido por uma empresa local. A CESPRO foi parceiro desse projeto. Então, quando o Luiz Dias, secretário adjunto do Santoro nos procuraram, olha, a gente está querendo fazer esse projeto. Podemos contar com a CESPRO? De imediato a CESPRO aceitou. Então, só para você ter uma ideia, foi feito todo um processo. As secretarias de Fazenda de todo o país identificaram duas necessidades comuns a todas elas. Isso foi lançado como desafio. E esse desafio ele foi para um evento de hackathon dentro do que determina a lei, o marco legal das startups. Sim. E a partir daí foram 3 empresas premiadas de cada ideia, sendo que as 2 vencedoras não só levaram um prêmio, como vão ter um investimento de aproximadamente R$500 milhão cada uma. Tá? Para desenvolver o projeto por inteiro. E no final do projeto, esse projeto dando certo, ele provavelmente vai ser contratado não só por todas as potencial de ser contratado por todas as secretarias de Fazenda do país. Estado do país. Tá? Ainda teve participação nesse projeto do BID, que quer levar isso para outros países latino-americanos. Muito bom. E aí eu aproveito para parabenizar a minha amiga Gabi, que eu a conheço também de um bom tempo, pelo empenho. Ela realmente esteve à frente, mobilizando com a ideia dela do Insano. Pois é. Isso é muito bom. Então isso está acontecendo agora com a Secretaria da Fazenda. Então, isso é uma grande oportunidade para a inovação. Então, gente, tudo que a gente está falando de Alagoas aqui. É verdade. Então, a gente tem um potencial, tem as pessoas, tem as políticas públicas, elas estão acontecendo. Lógico, tem coisas para ajustar, tem coisas para melhorar, sim, mas estão caminhando. Estão caminhando. Jean, me fala uma coisa, NTEC,
Você também é o CEO da NTEC. Nesse processo aí da sua trajetória, né, da sua longa trajetória na tecnologia, há muito tempo você vem à frente. A NTEC está no polo, ela participa, o que é que ela oferece, o que é que ela entrega? Me fala um pouquinho sobre Vamos a NTEC. lá, a NTEC não está no polo. Boa. Né? Mas por uma decisão nossa, nós estamos na Ponta Verde já há mais de 20 anos, então... Mas a NTEC, na verdade, é uma empresa de 26, 27 anos. Tá? A NTEC teve sempre como foco, principalmente a área de software. Tá? A nossa área de atuação principal é na área de ciência de dados. Okay? Então, a NTEC atua desde grandes indústrias, serviço, varejo, né? Então, governo. Então, a NTEC ela vem se destacando aí há muitos anos com clientes não só a nível nacional, a nível internacional, né? Com vários prêmios aí. Então, ganhamos desde prêmios de gestão da Fundação Nacional da Qualidade até certificação internacional de fábrica de software, prêmios internacionais na área de dados, enfim. Então, o foco da NTEC hoje é, por intermédio dos dados, transformar os negócios, as empresas e as organizações. Muito bom. Nessa reta final, eu ainda queria ouvir de você o seu pensamento com relação à política voltada à tecnologia a nível de Brasil, de país. Você está otimista? Como é que você enxerga a perspectiva aí 2023, 2024? Esse jogo, ele se encaminha para onde? A gente tende a evoluir mais ainda, crescer mais ainda? Qual o seu sentimento? Bom, a gente passa por um processo de mudança política muito grande, tá? Mas há uma sinalização do governo que assume, né, de que ciência e tecnologia é um ponto importante. Na verdade, o Brasil vem se destacando com toda a pandemia. Foi um dos setores, tá, que mais cresceu ainda, muito pelo contrário, né? Talvez a aceleração digital com a pandemia, sim, coisas que eram previstas, vamos dizer, para 5 anos, elas aconteceram em 1. Então, nada mais do que importante enxergar que tecnologia de informação ela tem se demonstrado, de uma forma geral, importante. E quando a gente fala de inovação de uma forma geral, né, a própria pandemia mostrou que foi a inovação que trouxe uma vacina em curto prazo e que conseguiu, de forma rápida, debelar aí uma pandemia. Então, o que a gente precisa efetivamente é que essa visão ela continue, tá? E a gente prevê que isso... Lógico, a gente tem uma série de problemas hoje. Há uma grande discussão, por exemplo, o presidente Lula acabou de vetar um projeto que previa o fortalecimento de uso de tecnologia e de capacitação em computação. E aí houve ainda está tendo uma grande movimentação no sentido, mas por que isso foi vetado? Lógico, tem algumas questões legais, porque, na verdade, isso envolve a política educacional, e a política educacional ela envolve alguns trâmites, e me parece que a Presidência da República se preocupou em não aprovar, mas não necessariamente por ser contra, mas em função de estar burlando o trâmite e aquilo depois não ter uma segurança jurídica legal. Mas o que a gente precisa efetivamente é pensar nessa política de desenvolvimento econômico, fortalecer a educação, principalmente no que a gente chama das áreas STEAM, que são as áreas de engenharia. Então, quando a gente fala de engenharia de uma forma geral, seja engenharia de software, seja engenharia civil, seja engenharia química, porque o Brasil só vai se desenvolver por intermédio da tecnologia se tiver profissionais. Perfeito. Boa parte desses profissionais eles estão indo embora há muito tempo. Então, a gente precisa ter políticas não só para reter, para desenvolver, para fortalecer. Tá? Isso está em andamento. Tá? O que se espera, tá? Eu imagino que existem alguns percalços, existem discussões importantes. Por exemplo, está em discussão, por exemplo, o marco legal da inteligência artificial. Inteligência artificial, ele talvez a tecnologia mais disruptiva que já surgiu desde a Revolução Industrial. E esse será um tema de um episódio exclusivo, especial aqui do TheCast, exatamente para falar sobre a inteligência artificial. Pois é, então assim, eu pessoalmente, como participando da CESP, não só a nível nacional,
e regional. Hoje o marco encontra-se no Senado. O senador, né, Rodrigo Cunha, ele é presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado. Então já tive, inclusive, pessoalmente com ele no gabinete, discutindo sobre a lei, porque tem que ter muito cuidado, porque assim, se você tiver um engessamento muito grande do marco da inteligência artificial, o Brasil corre o risco de ficar congelado no tempo e você ter os países se desenvolvendo, nós ficarmos para trás. Ao mesmo tempo que a gente tem uma série de questões éticas e questões muito novas que envolvem a inteligência artificial. Então, o que a gente precisa é ter um equilíbrio, mas que a gente não possa permitir um travamento do desenvolvimento da tecnologia por intermédio da inteligência artificial, correndo o risco de não poder o Brasil se desenvolver ou ter que até mesmo as empresas saírem do Brasil para poder desenvolver a tecnologia fora. Mas, enfim, tem muita coisa. Isso tem a ver com o desenvolvimento econômico, e aí existe o CONADES. Me fala um pouquinho sobre a inclusão ou a participação, no caso aqui do nosso estado, numa cadeira no conselho lá do CONADES. No CONEDES. Desculpa. O estado de Alagoas, ele tem um conselho de desenvolvimento econômico chamado CONEDES. O CONEDES, ele tem, entre outras, responsabilidade não só de desenvolver programas de desenvolvimento econômico, como também a própria disposição de incentivos, né, para empreendimentos que estejam sendo ou desenvolvidos em Alagoas ou vindo de fora de Alagoas. E a gente sabe muito bem que não tem como pensar em desenvolvimento econômico sem pensar em tecnologia. Possível. Né? E quando a gente fala, então, de tecnologia da informação, ela é transversal a 100% das atividades econômicas. Sim. Se eu falo de indústria, eu estou falando de tecnologia de informação. Se eu falo de agricultura, eu estou falando de tecnologia de informação. Se eu estou falando de saúde. Então, até hoje, não existe uma representatividade dentro do Conselho de Desenvolvimento Econômico do Estado de Alagoas com representação do setor de tecnologia. Tá certo? Então, num evento, tá, com o governador Paulo Dantas, né, atual governador, em que um grupo de empresários do setor tecnologia, né, levou uma série de reivindicações para o governador. Uma das reivindicações é exatamente a participação, tá certo, de ter uma cadeira da CESPRO dentro do CONEDES, tá, para que efetivamente possa haver uma representatividade do setor e que o Conselho de Desenvolvimento Econômico tenha também esse braço, né, de tecnologia, porque, afinal de contas, não se desenvolve a economia de nenhuma região no mundo hoje sem tecnologia. E, para nossa grande satisfação, de imediato o governador ele acatou essa decisão e está tomando as medidas necessárias para que isso torne uma realidade. Muito bom. Então, podemos concluir que há um otimismo e estamos na direção, ainda que com alguns percalços, como você bem colocou, mas que o lado positivo está muito maior, tem andado, inclusive com esse exemplo aqui do polo tecnológico e outras coisas mais, não é assim? Pois é. Eu quero, Jean, te agradecer por você ter dedicado parte do seu tempo aqui no nosso TheCast e dizer que as portas estarão sempre abertas para indicações, para algo mais. A gente tem interesse, sim, em contribuir, dar a nossa pequena contribuição naquilo que for possível, para que esse processo todo ele avance, ele acelere, ele cresça, agregando valor. Inclusive, a mão de obra é uma coisa que nós temos sempre debatido até com outros colegas aqui do próprio Polo, é a questão da mão de obra. Eu acho que gostei de ouvir, fiz algumas anotações aqui pertinentes, importantes, que depois eu vou querer. Um deles é esse Oshitec. Enfim, a mão de obra que eu acho que casa muito bem com a necessidade, né? A gente precisa realmente formar, capacitar pessoas para atuar nesse mercado. E aí, parabéns pela sua jornada também, né? Que tem sido insistente, né? Ao longo de tanto tempo, né? Eu falo muito de transição de carreira, gente que muda de um lado para o outro, que sai do que estava fazendo, vai fazer outra coisa, e pelo que eu percebi, eu já tenho insistido, gosta do que faz, portanto, está até aqui, durante todo esse tempo, atuando com tecnologia. Não, é um grande prazer, e assim, o TheCast, eu acho que é um dos instrumentos importantes que estão aqui no Polo,
Porque, afinal de contas, é importante que as pessoas conheçam o que está sendo construído. Eu acho que você, através do seu canal, aí, do seu trabalho, está permitindo isso. Perfeito. Então, eu quero aproveitar, então, e lhe parabenizar e dizer que isso também é importante, porque a gente precisa que o mundo conheça o que está sendo feito em Alagoas. Muito bom. Isso, gente, que o Jean acabou de falar é uma realidade. Estamos aqui abertos. Vamos trazer, na minha visão, todos os colegas empresários da tecnologia que estão aqui. Vamos pontuar no sentido de abrir um espaço semanalmente para que todos aqui cheguem, falem do seu projeto, falem da sua visão, incentive, enfim, contribua passando o seu conhecimento. O nosso estúdio está realmente de portas abertas para todos, especialmente os que aqui estão e os que você também indicar. Isso é muito importante. Fiquei muito contente, já dei uma olhada aqui na Acespro e sei que tem muita coisa boa aí para a gente explorar e ver muita coisa boa ainda mais. Com você a palavra para as considerações finais e agradecimentos. Bom, antes de mais nada, agradecer pela oportunidade aqui, desse bate-papo aqui bacana e relembrando aí um monte de história aí. E, ao mesmo tempo, colocar à disposição, a Acespro está aqui, gente, vocês que fazem parte do setor de tecnologia de informação aqui de Alagoas, procure a Acespro, faça parte, porque é importante que o setor esteja unido, integrado, e mais do que isso, são oportunidades de negócios e de ideias e de oportunidades. Venham para cá e, mais uma vez, obrigado. Muito agradecido a todos vocês que nos seguem, nos acompanham, agradecido especialmente ao nosso convidado, Jean Paul, e que as portas continuam abertas. E a você que nos segue, não esquece de ir lá no nosso canal, se inscrever e acionar o sininho para receber as notificações. Um forte abraço e até a próxima. TheCast, agora com a nova pegada. TheCast, agora mudou. TheCast.